Oi, DJ. Oi, Dani. Estamos aqui. Já já vamos bater um papo legal aí sobre liderança. Estamos muito empolgadas. Coração batendo forte. Bueno. Vamos ver se alguém aparece aí para a gente poder começar com a nossa conversa. Estamos aqui no escritório. Fim do dia, já está começando a ficar com cara de vazio, mas foi uma bagunça aqui hoje, né? Muito animado, muita gente, muito projeto. Mas a gente gosta, né? Gosta, a gente gosta de animação. A ideia, a gente está aqui estamos apoiados aqui por um backstage que depois a gente mostra quem é. Lindas, maravilhosas, mas não deixaram a gente mostrar já. E já já a gente começa a conversar um pouquinho. Acho que já tem gente acompanhando. Vocês querem se pronunciar? Oi! Boa noite. Legal, Andressa gente. tá aí também. Bacana. Vamos lá? Vamos embora? Então vamos começar, embora. né? Bom, gente, a gente conversando aqui nos nossos milhões de brainstormings e bate-papos sobre o que a gente faz, o que a gente gosta de fazer aqui na Ferolab, a gente teve a ideia de fazer 4 lives falando sobre liderança. A ideia, então, é que hoje e nas próximas 3 quintas-feiras, sempre esse horário, às 20 horas, a gente conversa um pouquinho. Semana que vem, já fazendo spoiler, porque eu sou a rainha do spoiler, a gente vai conversar sobre liderança do futuro com o Matheus Cardoso, que deve estar por aí também, o Matheus querido. E hoje a gente vai falar um pouco sobre esse livro que a gente usa há bastante tempo na Ferolab. A gente acredita muito nesse livro. Sim. É uma das principais referências sobre liderança do mercado, que é o Desafio da Liderança, de Kouzes e Posner. É um livro que, olha que interessante, a primeira edição tem 31 anos. Exatamente. Mas a DJ vai contar pra gente porque, apesar da primeira edição ter 30 anos, é um livro extremamente atual, inclusive falando hoje na era da transformação digital. Por quê que é um livro tão atual com 31 anos? Ele foi, a 6ª edição dele foi lançada ano passado, né? Ela ainda, acho que não está ainda em português, só a 5ª. E apesar da idade de quando eles começaram essa pesquisa, eles começaram a pesquisa, na verdade, há 40 anos atrás. O livro é que tem 30, 31. E essa pesquisa é uma pesquisa viva. É uma pesquisa que o banco de dados que eles usam é continuamente alimentado por conversas que eles fazem, né, com milhares de pessoas para estudos de case de liderança. E com um assessment que eles usam, que está por trás desse livro, que é o LPI, que é da nossa parceira Wiley, que é um assessment que a cada ano ele tem mais 400 mil pessoas respondendo. E já tem quase 3 milhões de respostas de líderes, né, para esse assessment. Então, o livro ele é atualizado cada vez que há alguma mudança significativa, apesar de que a gente nessa 6ª edição, eles dizem que ao longo desses anos todos mudou muito pouca coisa com relação ao que é a essência da liderança. Tanto que os desafios, as principais práticas são as mesmas, né? São as mesmas. As práticas são as mesmas. Eles só atualizaram para um novo contexto, né, de mundo que a gente está vivendo, né? Que a gente fala tanto de 4ª Revolução Industrial, a gente fala tanto nos nossos workshops de transformação digital, né, de habilidades que os profissionais precisam para enfrentar, né, o século XXI. Então, eles atualizaram esse livro, atualizaram também com os resultados novos do banco de dados, mas é um livro que a essência da liderança é a mesma, né? É incrível como é a mesma ao longo desses anos. Por esse motivo, a gente escolheu este livro para ser o primeiro desse bate-papo que a gente vai ter aí nessas 4 semanas. DJ, antes então da gente falar direto do livro, você estava me contando hoje à tarde de 2 cases, 2 exemplos inspiradores de líderes. E que eu acho bem legal você contar pra gente essas 2 pequenas histórias, porque quando a gente olhar já as 5 práticas que eles apontam, a gente pode ver que eles estão presentes lá. Identificar os padrões. E vocês vão poder receber também, né, Marília? Sim. A gente vai mandar para vocês aí depois, tá bom? Tá bom. Conta aí, então. Temos 2 histórias.
Então, a primeira história que eu adoro é de um comandante da Marinha Americana, né? Uma estrutura extremamente hierárquica, né? Mas que transformou radicalmente a vida de muitas pessoas, né? Quando ele assumiu um navio da Marinha e que esse navio tinha estado da arte de tecnologia, mas que tinha produtividade baixíssima, né? E o que ele fez, né? Que mágica, né? Ele fez para tornar esse navio um dos melhores, né? Ele simplesmente, Dani, começou ouvindo as pessoas. Ele começou conhecendo individualmente cada um do navio. Ele perguntava o que a pessoa gostava, o que a pessoa não gostava naquele navio, né? Se aquela pessoa fosse o comandante daquele navio, o que ela faria de diferente, né? Que projetos, que metas elas tinham e como ele poderia ajudá-las a alcançar, né? Então, ele fala em um dos vídeos dele, que a Má vai colocar também para vocês, aí depois poderem assistir, que é incrível. E ele tem também um livro, tá? Esse navio é seu. Ele fala, eu não posso escolher a missão, eu não posso escolher a tripulação. Às vezes eu desconheço o orçamento que eu tenho para fazer aquela missão acontecer. Mas eu tenho uma oportunidade única de me conectar a essas pessoas, de engajar essas pessoas, de ver junto com elas que a gente tem coisas que a gente não pode controlar, mas que a gente tem que focar naquilo que a gente pode controlar. Então, assim, isso foi crucial. Ele, a partir dessas escutas, ele começou a implementar várias ações do navio e conseguiu virar, né, e se tornar ele hoje é mundialmente reconhecido e o navio dele hoje, né, quando ele aconteceu essa história, se tornou um dos melhores navios da Marinha. Parece que todo mundo quer trabalhar lá, né? E que era o oposto de quando ele pegou, né? Ninguém queria. Exatamente. Ele aumentou performance, ele reduziu custos, porque ele ouvia pessoas de diferentes níveis hierárquicos ali da tripulação dele, que tem, né? Marinha. E ele aumentou muito a retenção também. Conta a história do casco. Ah, sim. Eles tinham que pintar o navio com muita frequência. Cada, sei lá, acho que eram 2 meses, se eu não me engano, tá? Isso deve estar só no livro, no vídeo ele não comenta. Mas, e ele ouvindo as pessoas, uma das pessoas que tinha um nível hierárquico muito baixo, sugeriu a ele trocar alguns componentes que enferrujavam muito rápido. E aí ele deu a ideia, eles trocaram esses componentes e eles passaram a ter que pintar esse navio só a cada, acho que 9 meses também, se eu não me engano. Mas enfim, ele ouvia e tinha um interesse genuíno pelas pessoas. Né? A comida era ruim, ele trouxe melhorou as questões da cozinha. Né? As pessoas queriam fazer cursos para melhoria do estudo delas. Ele trouxe professores para dentro do navio e foi ajudando essas pessoas a alcançarem seus sonhos. Né? Essa é uma história. Outra história que é muito interessante também é de um ex-CEO da Japan Airlines, né? Chama Nishimatsu. Em que ele acreditava no seguinte, que não importava os milhões que a gente fazia quando ele era CEO, importava em como as pessoas se sentiam parte do time. Então ele era uma pessoa muito diferente. Ele abria mão de benefícios corporativos, ele pegava ônibus municipal como qualquer empregado da empresa, ele se alimentava no refeitório junto com as pessoas, ele queria que as pessoas se sentissem ali abertas para compartilhar, sabe? Aumentar a moral dessas pessoas também. Ele derrubou as paredes da sala dele para que as pessoas se sentissem à vontade para entrar e conversar. Enfim, ele subia nos aviões e conversava com quem estava na linha de frente e ajudava a arrumar, por exemplo, os jornais. Exatamente. Porque ele queria saber o que estava acontecendo com o cliente também nessas conversas. Então, assim, é o que a gente chama de momentos da verdade, quando a gente olha para o cliente, o usuário, né? Então, ele queria saber o que estava acontecendo nesses momentos da verdade também. Então, ele tinha uma proximidade com os colaboradores e, consequentemente, tinha essa proximidade. Cliente final. Então, assim, ele é outro exemplo de líder incrível, né? E é doido a gente ter que achar, nessa altura da humanidade, que é incrível, né? Porque isso devia ser normal, porque é a essência do ser humano. Exatamente. A gente cuidar uns dos outros, a gente
valorizar a opinião de todo mundo, a gente ser solidário, cidadão, blá, blá, blá. Isso tudo é tão simples eu acho meio surreal, assim, que a gente tenha que reconhecer 2 exemplos de pessoas que são humanas, humanitárias, e a gente fala, uau, líder genial, porque realmente, infelizmente, sai da regra, né? Exatamente. Esses 2 líderes que eu comentei, eles não estão no livro. Mas no livro tem exemplos de vários outros líderes, muitos casos lá, tá? E não é balela, gente, assim, é comprovado financeiramente, inclusive, o resultado da atuação da liderança nessas práticas, né? O livro traz alguns dados de aumento de lucro líquido de 18 vezes maior nas empresas que têm seus líderes atuantes nas 5 práticas, de aumento de preço de ação 3 vezes maior do que de outras empresas. Então, ele traz resultados financeiros, aumentos de performance também, para comprovar aquilo. Então, não é romantismo, sabe? Não é blá, blá, blá de liderança, é realmente real. É real e está acessível a qualquer um que aceite esse desafio de ser líder, né? Eu preciso aceitar esse desafio de ser líder, porque a liderança é um exercício de relacionamento, Dani. Você vai me dar esse olhar, vai me ver como um líder. E o líder aqui, a gente fala muito isso na Ferolab, né? Não é a questão do cargo, não é a questão do isso é cargo. muito importante. É a questão do reconhecimento. Uma hora eu estou líder de um projeto, outra hora eu posso estar líder de outro, outra hora pode ser outra pessoa que está liderando um projeto e eu estou ali fazendo parte da equipe. Esse exercício que fala o livro, ele funciona para empresas que são mais hierárquicas ou menos hierárquicas. Cada empresa está no seu momento, né? E essa realidade também a gente precisa trazer, porque assim, não é uma questão de cargo. E neste momento que a gente está discutindo tanto a horizontalidade de organizações, né, essa quebra de uma hierarquização excessiva, parece meio esquisito falar de liderança, por isso é importante isso que a DJ está fazendo, né? Está falando liderança, e muitas vezes é essa liderança que nasce num determinado contexto, para um determinado projeto, depois ela se esvazia, num outro papel você não vai ter, num outro momento você não vai ter esse papel, mas outra pessoa vai assumir mais esse papel de liderança. O importante é que seja fluido. E o importante é a gente trazer à tona que 5 práticas são essas. Mas antes de você contar para a gente, DJ, acho que vale ainda dizer essa questão do mito da liderança inata. Tem muita gente que acredita que a liderança é só para aquelas pessoas que são carismáticas, né? É só para aquelas pessoas que são muito, na infância, muito fortes. Nossa, vai ser um líder. Não. A liderança é uma escolha. Desculpa, eu ri, te atrapalhei, porque eu tô vendo aqui gente que tá de férias, que eu sei, entrando, gente que tá nos chamando de musa, aí musa, obrigada. Desculpa, mas fala, a liderança é aprendida. Ela pode ser aprendida sim, desde que se queira, desde que se aceite esse desafio, desde que se queira fazer, é disciplina de exercício diário mesmo, né? Então, assim, essa pesquisa é interessante, porque assim, a liderança não é questão de idade, que eles ouviram pessoas de diferentes idades, diferentes gêneros, diferentes tipos de organizações, desde governo, igrejas, prisões, passando pelas organizações, obviamente, vários tipos de cenários. Eles ouviram diversas categorias aí, diversos cenários mesmo. E eles perceberam que isso pode ser desenvolvido sim, tá? Não é restrito a algumas pessoas, não é questão de... Sem essa da criança que é mandona, falando, é um líder nato. Não tem. Isso é uma questão tão séria hoje, Dani, porque a gente acompanha muito pesquisas também, né? E a gente tem recentes pesquisas aí do Gallup, inclusive, por exemplo, que falam o que a gente sempre ouviu de que o colaborador não deixa ele deixa a empresa, ele não deixa a empresa, ele deixa o gestor dele. Ele vai embora por causa do gestor. E
Já tem outros artigos recentes que falam que não, ele deixa a empresa porque ele não está se divertindo, ele não está usando todas as suas potencialidades, ele não está conseguindo se desenvolver na carreira. E isso não tem nada a ver com o gestor. Tem. Claro, né? Claro. Tem, porque o gestor influencia isso também. Então, assim, quando a gente ouve hoje que 15%, um dado mundialmente, 15% só dos colaboradores estão engajados e que 75% das pessoas que deixam as empresas são por razões que o líder pode atuar, isso é muito sério, né? Isso é muito sério. Então, a gente pode, sim, a gente tem a obrigação, quando a gente assume um cargo de liderança ou um papel de liderança, não um cargo, de se transformar na nossa melhor versão. Porque a gente influencia não é só o colaborador que está ali, a gente influencia as famílias deles. É isso aí. Né? E quando a gente influencia, a gente dá, por exemplo, um workshop para um colaborador falando dos desafios da liderança, e a gente sabe o impacto que aquilo vai ter em todos os liderados dele, imagina a gente aplicando, né? Quando a gente aplica para um diretor, não é só o diretor, né? São todos os liderados deles e são todas as famílias. Então é uma obrigação, assim, é um papel, é uma missão bacana, mas que requer suor. Isso aí. Né? Então conta logo. Ai, meu Deus. Quais são as 5 práticas da liderança exemplar? Tá bom, vamos lá. A primeira prática é modelo e estilo. Né? O que é isso, né? Modelo e estilo. Né? As traduções são péssimas, gente. Então, assim, tradução para português, enfim, mas vamos lá. Modelo e estilo, ele tem a ver com você se conhecer primeiro, né? Conhecer que valores são esses que você tem, que princípios são esses que regem, né? As suas atitudes, né? E aí, esse é o primeiro momento. Tem a ver com eu conhecer o outro, um pouco do que a gente ouviu naquelas histórias lá no início, né? Que valores são esses que os outros têm, né? Com base nisso, você achar os valores que são comuns, né? E aí sim, nessa equipe, né? Construir junto o que são essas coisas que vocês não abrem mão. O valor é tudo aquilo que a gente dá importância, né? Tudo aquilo que é importante pra gente é valor. Então, assim, construir isso junto. E caso haja alguma coisa que vá contra aquilo, é você se posicionar também. Porque se você não se posiciona, você está falando que aquilo não é importante. Então, modelar o estilo tem a ver com eu conhecer esses valores, né? Construir esses valores que são comuns e eu praticar, né? Assim, né? Praticar. Eu agir conforme eu falo. Porque se eu também não ajo conforme eu falo, se eu não cumpro o que eu prometo, se eu tenho ações no meu dia a dia que não mostram que aquilo que eu falei é real, que aquilo realmente é valor para mim, não, sabe? Não funciona. Claro. Então, assim, tem a ver muito com essa questão de valor e de agir conforme eu falo, né? E tem a ver quando se chega numa área. Primeira coisa que as pessoas querem saber, assim, o que a gente imagina quando chega uma pessoa nova que vai assumir uma área? Eu quero conhecer essa pessoa, né? Então, quantos líderes chegam e realmente se apresentam? Eu sou fulano, né? Os meus valores são esses, né? Isso no grupo, né, ainda, né? Estou ali me apresentando no grupo. Os meus valores são esses. Os caminhos que eu quero tomar são esses, né? E o que eu vou fazer para que a gente alcance isso? E depois ter as conversas individuais, né? Para conhecer individualmente cada um, que é importante, né? É aquela questão antiga, mas que é importante do eu, do outro, da organização, né? E você fala em modelar, eu não consigo não pensar no escultor, né? Manuseando, modelando a argila e no nosso caso aqui da liderança, tirando às vezes uma coisa que não precisa aparando ali, aquelas arestas aparando, ali, dando um pouco mais de peso em outra, aumentando o volume de outra que é importante. Então, olhando para as singularidades de cada uma pessoa da equipe, o coletivo, que tem a sua própria identidade também, e eu, né? E aí,
nisso você estava me dizendo hoje à tarde sobre algumas ferramentas que podem ajudar o líder a essa primeira prática de modelar o estilo. Cada prática, o líder pode lançar mão de algumas ferramentas, né? E aí, ferramentas hoje a gente tem muitas, né? E cada um vai achar também aquela que se adequa melhor a ele e a organização dele também, né? Para essa do modelo estilo, essa prática, é uma ferramenta, o autoconhecimento. Então, se ele não se conhece, busque ferramentas de autoconhecimento, né? É uma ferramenta que ele pode lançar mão. E temos aí vários assessments. As terapias, etc. Tem assessments que são de personalidade, né? E tem assessments que são de liderança mesmo, como o próprio LPI que subsidia este livro, mas tem outros. Né? Tem alguém aqui falando, o discurso tem que estar alinhado com a prática, Denilda, né? Isso mesmo. Totalmente dentro desse primeiro princípio, é isso aí. E, gente, é isso, assim, a gente não está aqui reinventando a roda nem descobrindo a coisa que nunca foi feita. As coisas, às vezes, elas já estão lá, né? O líder, a pessoa só vai despertar para aquilo, tomar consciência, às vezes ele até já tem uns que não tem, mas tem uns que até já tem. Mas começar a praticar aos poucos, né? Não é novidade, mas é deixar aquilo tá mais atento àquilo, sabe? No dia a dia. Além do autoconhecimento. Tem também o Team Canvas, que também está aberto aí, que pode ser construído junto com o time, né? Que fraquezas são essas do time, que fortalezas são essas, que desafios são esses que a gente tem, qual é o nosso propósito. Então, ele pode fazer isso junto com o time, né? É muito bacana também o Team Canvas, né? Quando a Babi veio como nova gestora da área que eu atuo, ela fez o Team Canvas com a gente, foi muito legal. E com todo mundo, né? Porque a gente tem muito essa coisa aqui, né? A gente, todo mundo participa. Eu estou desenvolvendo um workshop novo. Várias pessoas participam, às vezes de várias áreas, né, da empresa. E assim, ela fez, todo mundo participa. Do estagiário ao diretor, todo mundo participa. Né? Isso é bacana, né? Esses diferentes olhares são muito complementares. Mas essa é a primeira prática. Muito bem, a próxima? A próxima prática é inspire uma visão comum. Né? O que é isso? Inspire uma autenticidade, visão comum. Olha que legal. A Gi trouxe aí a questão da autenticidade também. Legal. Que é total, tem tudo a ver com esse primeiro princípio de modelar o estilo, muito bom. Vamos falar então sobre inspirar uma visão comum. Então, quando você trabalha com alguém na sua área, mesmo qualquer pessoa, né? Você gosta de ver nessa pessoa, você gosta de ver o que é gostoso trabalhar com essa pessoa. Você tá me perguntando? Tô perguntando. Trabalhar com você porque você é cabeçuda, inteligente pra caramba. Eu sei que ela faz sempre isso pra me dar vergonha. Mas assim, você me inspira pelo teu repertório, pelo teu cabedal de conhecimento. E para mim é uma delícia pegar isso que você tem e fazer com que cada vez mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento que você tem. E você, eu sei que tem um prazer enorme em compartilhar. Tem um prazer enorme em compartilhar. Pronto. Mas assim, é isso. E a energia da pessoa, né? A pessoa que está inspirada por um futuro, está positiva com relação àquilo, né? Ela está assim, acreditando naquilo, né? Inspirar uma visão é identificar esse futuro que se quer, né? E acreditar naquilo, acreditar que ela tem aquelas habilidades para fazer acontecer. Lógico, saber ler o passado, reconhecer o que é o presente, mas desenhar essa visão de futuro, tá? E fazer com que o time também embarque nisso, né? Quando você compartilha uma visão de futuro com o teu time, você está inspirando comprometimento, você está inspirando accountability, né? Aquele senso de dono, pertencimento, a pessoa quer fazer o seu melhor, ela está se sentindo importante. É uma valorização também, né? Um respeito, exatamente. Uma valorização. E que ferramentas você pensou? Isso não está no livro, tá? As ferramentas não estão. É um fruto de pesquisa aí da DJ. Essas ferramentas, por exemplo, tem várias ferramentas hoje para você olhar um pouco para o futuro, de exercícios de futurismo, né? Tem algumas abertas e tal. Quando a gente fala de futurismo, né, ninguém está aqui prevendo o futuro. A gente ouve isso várias vezes, pessoas achando que futurismo é prever o futuro. Não é prever o futuro.
explorar futuros possíveis, futuros desejáveis, né? E começar a traçar caminhos para se chegar naquilo, né? Tem várias teorias a respeito, mas tem alguns exercícios que estão por aí para você praticar, que você pode usar na equipe. E não necessariamente estão direcionados ao futuro da organização. Às vezes, quanto mais abstrato é o exemplo que você está usando, a referência, seja num jogo, seja numa dinâmica, no que seja, mais possibilidades de projeção e de abstração você tem. E aí sim você faz o download para a realidade que você tem. Os exercícios de futurismo são muito legais. São muito legais. É bacana fazer com o time isso, muito legal. E para inspirar mesmo o time a embarcar nesse barco, tem o próprio storytelling, que é uma ferramenta poderosíssima, né? Que tem várias fontes também que as pessoas podem pesquisar, que são sensacionais. Mega interessante. Deixa eu ler a Sheilinha aqui, ó. Um verdadeiro líder é inspirador, sempre provocará que as pessoas sejam as melhores versões de si mesmas e prepara o time para voos mais altos. Isso. Isso é lindo, que ela está bem alinhada com uma coisa que se fala muito, que assim, o líder, ele tá ali para servir o outro e deixar o outro brilhar, né? O brilho não é com ele. Não, deixa de ser. Deixar o outro brilhar, servir o outro. Né? E um caso muito legal para esse Inspire uma Visão Comum, Dani, é até do próprio Matheus, que vai vir aí na próxima live com você. Ele tem um projeto social incrível, que é o Moradigna, que eu me apaixonei por ele quando eu conheci. Ele, pelo projeto. Tudo. E é um exemplo claro de Inspire uma Visão Comum. Ele tem uma visão de futuro, que ele quer fazer o melhor para aquela comunidade, e agora para estender para outras comunidades. Outros lugares do Brasil já estão querendo isso lá dentro. E que ele melhora a vida de muitas pessoas. Então, assim, é um exemplo claro. As pessoas podem entrar também no site do Moradigna para conhecer um pouco mais. Muito bacana, muito orgulho desse projeto. A Karina está dizendo aqui, empatia, sem dúvida, e saber reconhecer as qualidades e potencialidades do indivíduo ou do time. É isso aí, que é a questão das singularidades, né? Boa, que a gente estava falando agora. Exatamente. Vamos para a terceira prática? Desafiar o processo. Desafiar o processo, desafio o processo. O que é desafiar o processo? É muito hoje falado, né? Olha só, está muito hoje falado e esse livro existe há 30 anos, 31 anos. Desafio o processo é você questionar o status quo. É você experimentar coisas novas, olhar para fora de você, olhar para fora da sua empresa. Muito que as startups estão fazendo hoje e elas estão identificando buracos que as grandes estão deixando e estão entrando ali, né? E eles estão fazendo isso como? Né? Elas estão experimentando, elas estão testando, errando, melhorando e uma forma ágil, né? De uma forma ágil. Então, questionar o processo tem a ver com isso experimentar, se aventurar. E como é que você faz isso, né, dentro do time? Quando você cria um ambiente propício para isso. As ideias inovadoras, inspiradoras vão vir de um ambiente propício para a inovação. Se é um ambiente que qualquer erro é punido, ou é mal visto, não é errar pelo errar, porque é bonito agora errar. Não, é o errar e aprender com o erro e melhorar com aquilo. Né? E de uma forma ágil, testar logo, não ficar planejando a vida inteira. Planejamento é importante, mas, cara, vamos agir. Planejou, começa a agir já, porque se você fica eternamente planejando, você nunca tira a ideia do papel, né? Então, assim, não adianta também ter uma ideia incrível e demorar anos, quando não vai acontecer nunca, ou já veio um concorrente ou alguma, né, e fez na sua frente. Mas, assim, agir mesmo rápido, sabe? E aí a gente pode possibilitar alguns momentos na organização, algumas estratégias para que esse processo seja mais e mais desafiado. Uma das maneiras, então, é essa questão da empresa ter uma relação boa com o erro. O erro é parte do processo de aprendizagem, isso é sempre importante ser dito. Mas essas sessões de design thinking, que estão tão na moda, mas uma ferramenta. Que é muito legal, brainstorms, né? Aqui, por exemplo, na Fellow Lab, a gente tem os hubs, que são grupos
heterogêneos, quem quiser participar, participa, para solução de problemas. E a gente já sabia que isso ia acontecer, mas a gente comprovou. Muitas vezes a solução está em quem não era da área ou quem nunca tinha parado para pensar nesse assunto, tem um insight bem provocado que às vezes a solução do problema ou a ação disruptiva, a ideia disruptiva sai nesse momento e dessa pessoa. Pois é, e isso, assim, as pessoas, é fácil falar para uma startup. Só que isso não precisa acontecer só numa startup, né? Você pode começar numa grande organização, começa pequeno, né? Porque se você também não muda as tuas atitudes, os teus comportamentos, você não vai esperar o outro mudar, né? Começa na tua área. Claro. E isso vai contaminando, sabe? É uma contaminação positiva, porque você começa ali e depois isso vai se ampliando. É isso aí. Você começa a outra área a se interessar. Então é um movimento. Mudança de cultura começa no indivíduo. Não adianta assim, não tem milagre, né? Começa em cada um. É isso aí. Né? É isso aí. E então tem a ver com isso. As ferramentas você já falou, bacana. Tem Design Sprint também, que é uma ferramenta bem interessante, nova. Né? Tem o próprio Savvy, que a gente já usa há algum tempo também. Mas tem várias ferramentas aí de ideação, né? Prototipação, teste, enfim. São ferramentas muito de criatividade e inovação. Isso aí. Vamos para a quarta prática? Vamos lá. Quarta prática, capacite os outros para a ação. Né? Principalmente hoje, né? Em tempos exponenciais, que a gente, né, ouve tanto, está cada vez mais difícil a gente conseguir fazer coisas de forma isolada, no indivíduo. Os projetos hoje são grandes, né? Tem muita gente que quer fazer muita diferença no mundo. Apesar de que você tem que começar, às vezes, pequeno, né? Para fazer essa diferença. Às vezes não, você tem que começar grande mesmo. Então, assim, depende de cada projeto, depende de cada realidade. Mas, assim, sozinho não vai rolar. Não vai rolar. Então, assim, o capacitar os outros para ação tem a ver com você construir um ambiente de confiança ali, né, no time, de colaboração, melhorar esses relacionamentos. Identificou que tem silos, como é que eu posso implementar aqui ferramentas de colaboração? Né? Como é que, assim, dar autonomia para as pessoas, né? E é dar autonomia mesmo, não é fingir que dá autonomia, né? Como eu escutei outro dia num cliente nosso, sim, tenho autonomia para pedir permissão. Não é isso? É isso mesmo. Tá, assim, estar aberto às ideias, né? Porque às vezes as ideias vêm de lugares que você nem imagina. Então, por isso é tão importante também grupos multidisciplinares, quando você tem um problema para resolver. Essa mesma estratégia do design thinking, dos brainstormings e tal, é muito legal para isso. Engajar tantas pessoas da sua área como de outras áreas. Às vezes você começa um projeto entre áreas, às vezes a outra área se sente sem recursos para fazer aquilo. Então, como é que você ajuda nisso, né? Como é que você também dá valor para outra área quando vocês estão, sei lá, apresentando um projeto que é comum, que começou na sua área, mas por que não deixar a outra área apresentar? Quando você está numa convenção, numa reunião gerencial, que o teu time vai fazer uma apresentação, por que não colocar os mais júniores para apresentarem e os sêniors no suporte para responderem as perguntas? Isso dá um engajamento nas pessoas, né? As pessoas se sentem valorizadas e é um desafio a mais que também engaja, né? Que também dá uma energia boa. Sem dúvida, sem dúvida. Trabalhar por projetos também. Exatamente. Ferramentas. As ferramentas para capacitar os outros para a ação. Algumas, né? Como a gente já falou, são só exemplos, assim, que a gente já usou e tal. Tem o 70-20-10, que já é bastante conhecido nas organizações, principalmente pela área de treinamento e desenvolvimento, mas que ele, de fato, ele é usado menos do que deveria, né? Então, o 70-20-10 tem a ver com como as pessoas aprendem, né? Que só 70% do tempo as pessoas estão aprendendo em atividades reais, né? Do negócio, on the job, né? Realizando atividades, projetos reais. 20% é na observação de role models ou em feedback, e só 10% de forma formal, né? Por cursos, estudos de livro, enfim. Então, assim, praticar mesmo na equipe, como é que você distribui
ações de desenvolvimento delas dentro do 70-20-10, né? Uma outra ferramenta é o Flow, do Mihaly. É muito legal, esse conceito é super legal. É muito legal, tá na não moda é e tal, novo, mas é muito legal. E tá na moda e funciona. O Flow tem a ver com você dosar, você olhar para a tua equipe, conhecer os desafios que existem para ela e avaliar as habilidades de cada um para resolver esses desafios. E como você pondera para você não deixar a pessoa mega desestimulada ou com uma pressão terrível, como é que você equilibra o tamanho do desafio com o tamanho da habilidade? E o legal é você botar um desafio um tantinho maior que a habilidade para a pessoa também se desafiar, se desenvolver, né? Então, se você bota um desafio enorme para a pessoa que não tem habilidade dela, que ela vai matar a pessoa, ela vai ficar numa pressão terrível, né? Imagina. E se você bota um desafio muito pequeno para quem tem uma habilidade enorme, a pessoa vai ficar entediada, né? Vai ficar. Então, usar o Flow é interessante. As organizações mais horizontais hoje é uma ferramenta riquíssima, né? Sim, que elas usam muito, porque as pessoas já escolhem. São esses projetos aqui. Eu me sinto capaz de fazer esse. Elas vão pegando, elas vão determinando. Não é o líder que vai dizendo qual projeto que ela vai, né? Então, a Flow é bem interessante. E tem muitas ferramentas de colaboração que cada um sabe o que está rolando, que é o Trello, o Slack, muitas já conhecidas, mas que as pessoas também usam menos do que deveriam. São ferramentas muito legais, muito simples de usar. Às vezes dá aquela, nossa, vou aprender outra ferramenta. Escolha as ferramentas que realmente fazem diferença para você, que cada uma vai fazer diferença para cada um. E aprenda. Vídeo no YouTube está aí para ensinar a gente, né, várias coisas, enfim. Muito bom. Então vamos para a última, que é encoraje, anime os corações. Essa é que a gente menos gosta da tradução, mas você vai explicar o que é. Vou. Essa é uma prática que pouca gente faz, viu? Encorajar os corações, animar os corações, tem a ver com celebração. Muito pouca gente celebra a vitória, né? A gente sempre tem aquele mindset, às vezes, de muita cobrança, e a gente celebra pouco, né? Então, tem a ver com isso, de você reconhecer de uma forma genuína, pessoal, né, honesta, real, né, o que aquele time está alcançando, né? E é você reconhecer tanto no indivíduo como no time mesmo. Isso pode ser feito de formas diversas, das mais simples, desde um reconhecimento numa reunião, as mais custosas, vamos dizer assim, que eu vou bancar, a empresa vai bancar, né, um jantar, né, e tal. Mas assim, isso pode ser feito de uma forma simples, não precisa de muita firula aí para isso não, gente. Mas é engraçado, é difícil das pessoas fazerem, né? E às vezes é tão pouco já engaja, tão pouco já motiva as pessoas, tão pouco já fazem as pessoas se sentirem valorizadas. Isso é o mais importante. O mais importante de tudo é assim, a honestidade para fazer isso, é fazer de uma forma genuína, porque senão fica fica fake, né? Com certeza. Fica fake. São essas, então, as 5 práticas da liderança. Você ia falar de alguma ferramenta? Te interrompi no meio a mais? Pois essa ferramenta realizar essas... não tem uma ferramenta... Eu não pensei assim numa ferramenta específica para isso, mas é realmente fazer esses momentos. Promover esses rituais de celebração, sabe? Esses momentos de celebração. De valorização das pequenas e das grandes vitórias. Exatamente. Quando a gente começou a falar, então, Didi, você estava falando que tem empresas que têm 18 vezes o maior crescimento líquido no lucro líquido e preço de ações 3 vezes maiores quando possuem líderes que apresentam essas 5 práticas consolidadas. Né? Isso o livro mostra muito e a gente acha interessante ter indicadores, porque para muita gente isso só vai fazer sentido se de fato a gente consegue mostrar indicadores. Um resultado mesmo, de fato, né? O que é importante, a gente já está... Né? Não sei se tem mais perguntas aí que a gente possa olhar antes de eu falar uma coisa que é bem importante aqui, do que as pessoas têm que se preocupar, assim, né? O que as pessoas procuram um líder, né? O que elas querem ver nas pessoas
para elas estarem dispostas a seguir aquele líder, né? Uhum. Então, eles também incluíram isso na pesquisa também, e tem alguns atributos que essa liderança, é importante que essa liderança observe. Isso tá? é bem legal. Isso é importante colocar, que são, né? 100 mil pessoas já responderam ao redor do mundo esse checklist com relação a esses atributos. É muita gente. Muita gente. Então, isso tem a ver com honestidade, um atributo é honestidade, a outra competência, ser inspirador e também essa questão de ser voltado para o futuro. Uhum. Né? São 4 atributos importantes aí. Admirados no líder. Você falou também, outra hora para mim, das 2 leis, né, que os autores apresentam. A questão de, eu achei muito interessante isso. Se você não acredita no mensageiro, não vai acreditar na mensagem. Se você não acredita no mensageiro, você não vai acreditar na mensagem. Essa é a primeira lei que eles mostram. E a segunda é: faça o que você diz que vai fazer. Exatamente. Tudo, no fim das contas, tem a ver com credibilidade. Sempre. Credibilidade. Ser o exemplo, né? Exatamente. E deixar um legado, né? Você adora legados. Eu adoro legados. O Clayton Christensen fala bastante de legado, é bacana essa visão de, sim, você no final das contas, o legado que você vai deixar não diz respeito a resultados financeiros, né? É como você vai preparar melhor as pessoas para serem o seu melhor. Né? Então, o líder tem que fazer muito essa pergunta, né? O que eu estou fazendo para desenvolver essas pessoas? E aí a gente volta na antiga máxima, né? Que é o principal objetivo da liderança é desenvolver pessoas. Tudo que vem junto é consequência. Se você faz isso bem feito, tudo que vem junto, resultado, etc., vem como consequência disso, né? É isso. Ai, DJ, que prazer enorme. DJ, para nós, é uma referência. E estou muito feliz de poder compartilhar ela um pouquinho com um monte de gente. Temos um monte de aferolabers aí presentes e outras pessoas que eu não conheço, a gente não conhece, e que é um prazer recebê-las aqui. Contamos com vocês de novo na próxima quinta-feira. É imperdível, Matheus, com a Dani aqui. A gente brinca que ele tem tanto carisma que dá para pegar de colherinha, querido. Você deve estar aí ouvindo a gente também, né, Matheus? E vem cada um. Oi, tem gente aqui de apoio, não querem não? Com vergonha. Tá bom. Gente, obrigada por estarem com a gente, né? Foi ótimo, foi bacana. Aprendi muito. Eu também, eu sempre aprendo com a Dani, né? A gente vive nesse mundo aqui de aprendizado constante, isso é muito rico, né? Muito bacana. É uma delícia, é um privilégio. Obrigada, gente, foi ótimo, viu? Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Vocês arrasam muito! Juro, gente. Juro, vocês não têm noção que a gente